Qual a notícias de contratação no Galo? Só confio nas suas notícias. Brigadão, Fabião. Que eu posso contar? Conversei, não sei se dá para identificar, bom, enfim, conversei com um dirigente importante do Galo nessa semana e ele cravou que o Juan Tressoldi está comprado, tá? O Atlético e o Sassuolo estão trocando documentos para oficialização do negócio. O Tressoldi vai custar mais ou menos 3 milhões e 600 mil euros. Investimento relativamente alto, mas de um jogador que deu bastante certo, pelo menos até aqui, tem deixado excelente impressão. Sobre outros reforços, a busca por um volante, essa é a prioridade número 1, e o plano A, B e C é o Fred, do Fenerbahçe. Entre Fred e Galo tá tudo certo, salário, tempo de contrato, luva. O que pega hoje é a questão envolvendo o Fenerbahçe. O Fenerbahçe tem mais um ano de contrato com ele e gostaria de uma compensação financeira, tá? Agora é entender como é que vai funcionar esse próximo passo, se o Fred consegue se deixar, eu ia falar se descredenciar, mas não é descredenciar, se ele consegue sair, romper o contrato agora, ou se chega apenas na metade do ano que vem. O Galo também quer contratar um atacante de lado de campo, mas essa é uma negociação um pouco mais complicada, porque costuma envolver bastante dinheiro, tá? Deixa eu responder a próxima pergunta por aqui. Deixa eu ver quem que tá mandando o seu questionamento. Palácios do Estudiantes vem pro Galo? Boa noite. Não tinha ouvido falar sobre esse nome, Palácios do Estudiantes. Deixa eu ver que jogador é esse. Confesso que não. Palácios Estudiantes. Cara, assim, ó, se precisar de dinheiro, tendência é que não saia negócio. O Atlético busca reforços para metade do ano, mas sem gastar grana, tá? Thiago Palácios, meia atacante, camisa 10, Uruguai, 25 anos de idade. Números bem bons, hein? 19 jogos, 7 gols e 4 assistências. Interessante o jogador, hein? Joga como ponta direita e como ponta esquerda. Bem interessante. Eu falei uruguaio. É uruguaio, jogando na Argentina, é isso mesmo. Embora ele tenha... tem dupla nacionalidade, né? Ele é uruguaio e argentino. Deixa eu mandar uma mensagem pro Paulo Brax, para ver se a gente consegue alguma coisa sobre esse nome. Vai chegar um 10 e um primeiro volante? Existem especulações de jogadores sul-americanos, pelo menos para a camisa 10. Alguma outra notícia do Galo? O Leonardo, a última vez que eu falei com o Brax sobre isso, não foi com o Brax, não, foi com o Menin, Rafael Menin. Eu perguntei sobre aquele 10 chileno. Vocês lembram dele? Até esqueci o nome do cara, eu vou até resgatar minha conversa com o Rafael Menin, porque eu falei, e aí, esse 10, como é que tá? Vai virar, enfim. E aí ele dizia que de fato era bom jogador, mas era muito mais barulho. Quer ver? Ó? Deixa eu ver se eu consigo, porque aí fica até... Eu leio. Ó, aqui, ó. Viram um vídeo no YouTube e acharam que é o melhor camisa 10 do futebol sul-americano. E que, portanto, o Galo deveria pagar 5 a 6 milhões de euros. Ele é bom jogador, mas não tem nada muito avançado. Aqui, ó. Ele completa assim, porque foi só para vocês entenderem. Eu mandei assim, Rafael, como é que tá? Tudo bem? Especulação forte sobre Assad, de novo na pauta atleticana. Assad, aquele meia chileno, enfim. A torcida foi convencida de que ele é um novo Almada, jogador jovem, de potencial, mas que ainda não está 100% para o nível exigido no futebol brasileiro. Mas dada a idade, ele pode vir sim a ser um atleta de bom desempenho. A negociação foi aberta em janeiro e o jogador gostou muito do projeto. Então a chegada dele mais para frente não está descartada, tá? Basicamente assim, o Atlético admite a intenção de fechar com o Assad, reconhece que o Assad se encantou com a ideia de jogar no Galo, mas o otimismo exagerado do torcedor talvez não se reflete dentro do Atlético. E aí a gente só precisa lembrar de jogadores que foram contratados na América do Sul no Galo e que têm tido dificuldade para se firmar, né? O Ivan Roman, zagueiro, não consegue. Tomás Pérez, altos e baixos. Até sul-americanos que estavam na Europa e já haviam performado bem por lá, ainda não vingaram. Preciado é o maior exemplo, né? O Cacearra aos pouquinhos tem melhorado, enfim. Mas o que eu quero resgatar para vocês, ou enfatizar para vocês, é que não há grana para grandes investimentos. Não dá para imaginar que o Atlético vai gastar 4, 5, 6 milhões de euros. Mas, Nicola, o Atlético está economizando com saída de atletas, é verdade. E essa economia deve gerar reforços de graça. Então, por exemplo, eu abro mão do Hulk. Hulk custa 2 milhões e meio de reais por mês. Como é que eu uso essa grana? Posso usar contratando 2 jogadores de 1 milhão de reais cada. Mas não quero gastar com a compra de direito econômico.
Ou então o Atlético pode abrir mão do Hulk e tentar o Fred, e está tentando. Se o Fred fechar, se o Fred conseguir se desligar lá do Fenerbahçe, ele chega para o Galo para ganhar 2 milhões e 300 mil reais por mês, basicamente o mesmo a que tinha direito o Hulk, tá bom? Fala, Nicola, aqui em BH surgiu uma fala que o Lianco estaria de saída e que o Internacional seria um dos interessados. Dá uma olhada aí. Essa nem é tão nova, Paulão, até por isso eu consigo responder de bate-pronto. Essa especulação surge no meio de semana e ela começa com um setorista do Inter que fala que o Colorado está atrás de um zagueiro, de um time que estava contratando o defensor. E aí as duas alternativas seriam o Lianco no Galo, porque o Atlético já contratou o Léo Duarte, ou o Bruno Fux do Palmeiras, porque o Palmeiras já contratou o Barbosa. Não existe muita lógica em imaginar o Lianco jogando no Internacional. O Lianco é um jogador para 6, 7, talvez até 8 milhões de euros. Ele custou 6 milhões de euros ao Atlético, não vive um momento de alta, pelo contrário, desde que voltou da lesão ainda não conseguiu jogar em alto nível, mas é um jogador caro, é um bom ativo do Atlético, né? E aí, diante desse cenário, o Internacional, com todas as dificuldades financeiras pelas quais passa, hoje não dá para botar muita fé de que o Internacional possa pensar em avançar nessa história, tá? E para o Lianco sair do Atlético hoje, somente com uma bela compensação financeira. Eu até mandei mensagem para o Marcelo Vojinovic, que é pai e empresário do Lianco. Vou reproduzir para vocês o que me falou o Marcelo essa semana. Quer ver? Ó? A pergunta foi assim, passando para saber se é o Inter que fez proposta para vocês pelo Lianco. Aí ele falou, tudo bem, não tem nada, nem consulta, proposta, nada. Não sei de onde tiraram essa informação. Tenho excelente relação com o Fabinho, que é o Fabinho Soldado, o executivo de futebol do Inter. Mas não temos nenhuma procura sobre o Internacional até o momento. Aí eu falei assim, porque estavam especulando ele no Inter, não teve nada. Então, podemos colocar um ponto final nessa história, tá? Obrigado pelos superchats, fiquem à vontade para ir mandando dúvidas e sugestões. Da manhã, você disse que o Cruzeiro ainda paga o Dudu. Isso não procede, terminou em 25, essa ajuda. Opa, Cristiano, certeza? Eu vou até confirmar com o empresário dele, essa me pegou de escrever, ó. Cruzeiro, acordo Dudu. Deixa eu só checar aqui, e aí se qualquer coisa já mando. Cruzeiro assina a rescisão e pagará a Dudu equivalente até o final do ano. Cara, acho que você tem razão, hein? Ó, Cruzeiro assina a rescisão e pagará a Dudu o equivalente aos salários até o fim do ano, veja detalhes. Você tem toda a razão. Tá coberto de razão. Boa, Xingu. Ponto para você. Obrigado pela correção e pelo superchat. Tá bom, amigo? Obrigado. Então, só para quem pegou o boletim pela manhã, eu estava explicando a situação do Dudu. Dudu é atacante do Galo, tem contrato, o Atlético decidiu que não vai usar o Dudu, tá? Tanto que faz 5 jogos que ele vai para o banco de reservas no Campeonato Brasileiro e não é utilizado. E ele não é utilizado porque já tem 12 jogos no Brasileirão. Se tivesse entrado em qualquer um desses, somaria o 13º e ficaria impedido de atuar por um rival na Série A do Brasileiro. O Atlético quer se livrar dele e ele custa R$1.100.000 por mês ao Atlético. E o que eu falei é que o Cruzeiro ainda pagava o salário. Não, o Cruzeiro terminou de pagar os salários do Dudu no fim do ano passado. Para que o Dudu saia do Atlético, hoje são 2 as condições. Primeira delas, ele só sai do Atlético se tiver o mesmo salário no novo clube. Ele não aceita R$1 de desconto. Está adaptado na cidade de Belo Horizonte, embora não mora em BH, mora em uma cidade adjacente, família está bem lá, filha, esposa, enfim. Segundo ponto, para sair ele quer ir para um clube onde ele possa ser protagonista, situação diferente a que ele tem no Galo, e que não vai brigar por rebaixamento. O Dudu não quer ficar brigando para não cair, esse tipo de coisa, né? O Atlético Paranaense é um clube interessado no Dudu. Entende que o Dudu poderia ser um ótimo acréscimo e tal, mas o Atlético Paranaense quer que o Atlético Mineiro ajude com parte dos salários. Aí a coisa já fica um pouco mais difícil, tá? Então foi isso que eu informei sobre o Dudu. Mais uma atualização para vocês por aí. A possível, a eventual saída do Lianco, não sei se seria o melhor momento para o Lianco, né? Voltando de lesão, precisando ganhar uma sequência, precisando se firmar, inclusive com a camisa do Atlético, né? Que ele começou muito bem, daí a pouco se perdeu, cartões bobos, né? Alguns lances esse ano, inclusive, muito criticado por parte da torcida também. O Lianco já se mostrou útil, o Lianco já se mostrou importante em outros momentos para o Atlético. E uma lesão de tendão, como explicou o Paulo Azeredo, não é brincadeira, não é fácil. Eu tenho até a impressão
que em algum momento, talvez para conter a própria ansiedade do Lianco, ele acabou voltando um pouquinho antes da hora, né? Ia para um banco. Ele comentou sobre isso na entrevista. Ele ia para um banco de reserva, né? Sem necessidade, aí ele acabava não entrando, ali ficava, enfim, porque o Lianco tem essa questão do emocional também. O Ale, você acha que o Lianco ainda pode ajudar o time do Galo? Ou seria uma boa moeda de negociação para essa janela, Ale? Eu não abriria a mão do Lianco, não. Eu entendo que, evidentemente, ele está muito aquém do que a gente sabe que ele pode jogar. Ele falou sobre isso, acho que é um ponto muito importante, né, dessa história, de entender que ele está distante do seu melhor momento, mas acredito na recuperação técnica do jogador. Acho que tem que ter paciência, porque, como disse o Paulinho, não é uma lesão simples, não é fácil esse retorno, essa recuperação plena, mas acho que potencialmente ele estaria entre os meus preferidos para jogar na zaga do Atlético. Agora, a não ser que alguém falou alguma coisa pro Lianco, falou, olha, aqui vai ser mais difícil, eu não posso prometer essa minutagem que você precise, tanto quer, então de repente se você for para um outro clube, que você tenha a garantia que você vai ser titular, porque eu acho que é natural o Lianco querer jogar, mas ele mostrar serviço para isso, né? E acho que ele poderia, em condições normais, brigar pela titularidade, e não é difícil. Eu não acho que são ótimos nomes que o Atlético tem, e acho que se o Lianco retomar o que a gente já viu, ele é um titular do Atlético, viu, Thiagão?